Está no ar. Bom Dia Baixada. Olá, bom dia. Terça-feira, 3 de janeiro de 2017. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o cientista político Fernando Chagas e o jornalista Aldo Neto. Bom dia para vocês, obrigado pela presença. Aldo, feliz ano novo, né? Ainda não te vi esse ano. É verdade, feliz ano novo, Paula, o Chagas, a todo mundo do programa aqui de bastidora, principalmente o nosso telespectador que nos dá o prazer da audiência hoje de manhã. Com tanta paciência e de notícia ruim, a gente vai desejando feliz ano novo, pelo menos isso. Chagas, obrigado pela participação. Tem que ser otimista, né? Bom Sempre. ano novo a todos, em especial aos nossos telespectadores, né? Mas chegou tão no fundo do poço, que agora a única possibilidade é recuperação. Bom, uma boa visão também. A gente traz tantas notícias ruins aqui, mas eu acho que essa vale a pena mesmo. Chegamos num nível econômico no país, a crise está tão ruim que eu acho que agora só melhorando. Será? Não tem alternativa. No fundo do poço, Aldo, eu acredito que nós já chegamos. Agora é recuperação, uma recuperação lenta, como nós estávamos falando nos bastidores, né? Mas vem uma recuperação. Eu acredito... Fernando, saber o que tem no fundo do poço. Se tiver petróleo, ótimo. Como já dizia... Se tiver um famoso pré-sal, que eu nunca vi, também é ótimo também. Até agora ainda não chegou, acho que não chegou no fundo do poço, não viraram? No mercado financeiro. Já diz a minha avó, cuidado que sempre pode piorar. É. Então a gente acha que não, mas vamos tocar o programa? Vamos às notícias do dia? Presos do Centro de Detenção Provisória Masculino em Manaus realizaram um novo motim na tarde dessa segunda-feira. Foi a terceira rebelião em uma unidade da capital do Amazonas em menos de 24 horas. No episódio considerado mais grave, 60 detentos ligados ao primeiro comando da capital, PCC, foram assassinados no complexo Anísio Jobim por integrantes da facção rival, conhecida como Família do Norte, que teriam utilizado inclusive armas de fogo. O motim durou mais de 17 horas até ser totalmente controlado pela polícia. A outra rebelião aconteceu no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, onde 87 detentos fugiram. De acordo com o governo amazonense, a ocorrência no IPAT tem relação com a rebelião do complexo Anísio Jobim. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está em Manaus, onde se reunirá com autoridades locais para oferecer ao governador José Melo de Oliveira eventuais transferências para presídios federais e até mesmo o envio da Força Nacional ao Estado. O grande número de mortes traz à memória a rebelião do Carandiru, onde 111 detentos perderam a vida. Desde 1992 para cá, a situação do sistema penitenciário brasileiro se agravou bastante. Eu pergunto para os nossos convidados, os governos nunca deram a devida atenção ao tema. Concorda? Concordo Chagas? plenamente. O que demonstra isso? A falência total do Estado. A falência total do Estado porque não garante o controle dos presídios superlotados, e que permite que facções dominem o presídio justamente por falta desse controle do Estado. Quando eu digo Estado, é a União e Estados, que não permite o controle desses presídios superlotados. As facções, sabendo que o Estado faliu, está ausente, o que eles fazem? Eles brigam entre eles para ver quem, principalmente o narcotráfico, o crime organizado e o narcotráfico, brigam para quem vai ter o domínio do presídio. E o pior, eu também não vejo uma recuperação tão rápida. Para recuperar tão rápida, nós precisaríamos de investimentos em novos presídios e também recursos humanos. E nós sabemos que os estados estão completamente falidos. Se não todos, a grande maioria está falida. Então, é uma situação muito difícil e um dever do Estado é garantir a integridade física dos prisioneiros. Esse é um dever constitucional e o Estado não garante nem o mínimo. Tanto é que 56 pessoas foram mortas. Uma chacina, né? A maior chacina dentro de um presídio depois do Carandiru, que teve 111 mortes. Sim, e vale lembrar, né, que peritos estiveram no local um ano antes e eles até levantaram a questão da superlotação, facções rivais no mesmo local
local, ou seja, isso iria acontecer, estava prestes a acontecer. Instalações precárias, então a gente já sabe que falavam até que a parede não era adequada. Enfim, peritos estiveram no local e já tinham levantado essa hipótese. É uma tragédia anunciada. Sim. E o que eu vou falar aqui parece mentira, mas é verdade, sim, é real. Os prisioneiros, para dormirem, uns ficam em pé, os outros dormem. Eles fazem Essa revezamento. é a realidade, já faz algum tempo, Aí eles né? trocam, é revezamento. Olha que situação ficou. Aí, logicamente, cai na mão das facções. E as facções, elas vão se enfrentar para ver quem tem o domínio do presídio e também o domínio do narcotráfico. Isso não é só lá no norte, não. Isso ocorre em todos os estados, em todas as regiões do Brasil. O nosso sistema previdenciário ruiu, está falido. Aldo. Acho que o Chagas fez uma boa análise, principalmente na questão do Estado, que é quem deveria ter o poder de fato no país e não tem, e os presídios mostram isso bem. Mas eu queria analisar um outro aspecto dessa questão. E vou te fazer uma pergunta, Paulo. Por que uma pessoa presa, você sabe? Sim, cometeu... bom, eu entendi sua pergunta. A pessoa Alguns presa... cometeram crimes, né? Alguns nem tanto. Sim, todos cometeram crimes, alguns de maior espécie, outros de menos. Sim. Mas são presos para passar por um processo de ressocialização, para reintegração na sociedade. E esse processo é abandonado há anos, há décadas, talvez há eras, pela sociedade. Que aí eu pergunto, que sociedade nós somos? Para que nós vamos prender? Olha que loucura, o sujeito cometeu um crime. Ele vai para a prisão para aprender que aquilo foi um crime, que ele não pode fazer de novo, pagar uma pena por isso, ficar restrito a isso, e reaprender como a conviver em sociedade. A gente é uma escola do crime. O cara vai lá, é chacina, é facção, o cara manda mais no estado de dentro da cadeia do que fora. Para alguns é mais vantagem estar preso do que... Eu acho que a gente precisa rever a nossa sociedade como um todo e os objetivos disso. Para que a gente tem um presídio? É para o Estado assumir o controle, ter o poder sobre a vida das pessoas? Não tem. Nem presa, nem fora. Então, ou a gente faz um debate sério para rever tudo, ou nós vamos ficar, vai ser assassina, esse mês que vem vai ter outra, no outro mês vai ter outra, até a hora que vão implodir todos. Até pegando o Porque gancho, Aldo. a razão social dos presídios é preparar o sujeito, cometer um crime, que está lá cumprindo uma pena que o Estado determinou, porque a justiça também é Estado, determinou para ele voltar à sociedade. Só que ninguém aceita de volta, porque é uma escola do crime. Se o cara tem que brigar para dormir, como o Chagas bem colocou. Tem a facção, tem que ter, porque, se eu não tenho nenhum canto para me jogar e dormir, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar pelo poder do espaço. É uma luta de poder dentro do presídio, porque quem tem que exercer o poder não exerce. E quem tem que fazer o seu papel, que é promover a ressocialização, não existe. Aí depois vem os aurates dos direitos humanos. Os direitos humanos, coitadinhos, aí se reelege com milhões e milhões de votos, vereador, senador, papagaio, periquito. E debater o problema em si, não se debate. Qual é o problema? Precisamos rever tudo na nossa sociedade, inclusive as punições do sistema prisional, se é isso que a gente quer para nós. Eu acho que está tudo errado. E o pior, Aldo, né? Tem presos de alta periculosidade, com 20 anos de pena. Agora, tem aquele que a pena já prescreveu, aquele que ia ficar apenas provisoriamente e está junto com prisioneiros de alta periculosidade. Tem aquele que também está preso por causa de pensão. Em caso de pensão, também tem aquele que já não saiu porque não tem um alvará de soltura. Ele cumpriu a pena, mas não tem um alvará de soltura. Então, eles ficam presos, aqueles que têm que cumprir a pena e aqueles que não deveriam cumprir a pena ou aqueles que já deveriam cumprir a pena. É só para complementar, porque o nosso telespectador às vezes se acha um pouco a mais, eu não tenho parente, não tenho a ver com crime. Quem pagar a conta é você. É a gente que paga a conta desse hotel, desse pessoal aí para ficar brigando e se matando lá e depois os parentes dessas vítimas aí, porque são vítimas também, vão entrar com ações contra o Estado e nós vamos continuar pagando a conta. A conta Aldo, até pegando ou a gente assume que isso vai passar na sociedade ou então nós vamos ficar lá achando que não é com a gente a hora que sei, a hora que você... A cada dia está mais perto.
Então, até pegando o gancho em uma das questões que você levantou, segundo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, os líderes, a partir do momento que eles identificarem quem foram esses líderes, eles serão transferidos aí para presídios federais. Só que aí você transfere, veja, você transfere um líder de uma facção daqui para lá e dá problema em outros. Então, assim, o problema, na verdade, ele continua. É a escola oficial do crime, Paula. Então, a solução do ministro da Justiça é exportar know-how de massacre. Vai ser uma beleza. Vamos exportar o know-how de massacre para o país inteiro. É só trazer o Aldo aqui que ele fala mesmo, né? E o que nós falamos no início do programa é uma organização criminosa. Se é uma organização criminosa, você tira o presidente que está nesse presídio e bota para outro. Mas tem um vice-presidente dessa organização criminosa que vai ficar no presídio e vai continuar e esse presidente vai assumir outro. Vai assumir outro. Se tira um, vem outro. E não adianta. E olha só para a gente complementar a informação, no caso do complexo Anísio Jobim, o presídio abriga 1.224 detentos em regime fechado contra a capacidade total de apenas 592. Então é mais que o dobro, é praticamente 170 e poucos % aí a mais. A superlotação é um dos problemas, né? Só que aí eu faço uma pergunta aqui para os nossos convidados. Qual seria a solução para o sistema prisional no Brasil? A privatização, como acontece em alguns estados americanos, caberia aqui? Aldo? Não, porque o Estado vai ter que pagar essa privatização. Tem dinheiro, se não tem dinheiro para fazer, imagina para pagar. Precisa rever o conceito todo, inclusive de penas. Porque às vezes a gente está aqui comentando, tem o cara que não pagou a pensão, que vai preso, vai para o presídio, mesmo presídio que está o cara do PCC. Não pode. Ou a gente revê, inclusive, penas, porque a gente costuma, principalmente sua politicagem, nós somos duros, aumentamos pena de tudo, tá? Isso aí é reflexo disso. Vai jogando para cadeia, vai jogando para cadeia. Daqui a pouco vai ter mais cadeia que escola nesse país. Não pode. E tem um detalhe. Ou seja, volta o investimento na educação, na verdade. Fundamentalmente. Nós só vamos recuperar uma sociedade com um investimento na educação. E tem um detalhe. Esse presídio do Norte, na verdade, ele é uma PPP. Ele já está privatizado. Então, o problema não é ser PPP, ser privatizado, eu sempre defender a privatização ou estar com o poder público. O problema é o controle do Estado. O Estado perdeu o controle dos presídios no Brasil. O Estado está ausente. Essa falta de controle leva à situação. E eu não vejo a curto prazo uma modificação nessa situação. Também não adianta depois liberar uma verba como foi liberado para esse presídio, mas que você também não vai resolver isso momentâneo. O problema é estrutural. O problema é estrutural. Se você não resolver esse problema estrutural, você pode ter pontualmente, acontecer uma tragédia, pontualmente você dá uma resposta para a sociedade, mas não resolve. E o pior, nós vamos gastar mais, porque essas 56 pessoas, se um advogado entrar para defender essas 56 pessoas, ao longo do tempo que vai demorar, elas vão ser indenizadas. Sim. E quem vai pagar a indenização? O Estado. Quem paga, quando o Estado paga... É você que está assistindo. Somos nós. E eu acho, Paulo, que esse é um debate que a gente precisa fazer. A gente precisa rever as nossas penas. E o país tem vários especialistas, mesmo aqui na região. Eu vou citar dois que me vêm na cabeça sem pensar muito. O doutor Vicente Cassione, que é um excelente criminalista. O doutor Matheus Guimarães Cury, que é ex-presidente do Conselho Estadual Penitenciário, que podem contribuir com esse debate. Eu acho que a gente precisa rever as punições e a forma de penas nesse país. Presídio não tem se mostrado a melhor solução. Não acho que é a melhor solução. Não, e também eles sabem que em pouco tempo já estão livres novamente, então também quem pratica o crime já sabe, já faz o cálculo de quanto tempo já está, pelo menos no semiaberto, então já conta suas vantagens. E o pior, só para concluir, proporcionalmente, o Brasil é o segundo país que proporcionalmente, que mais presídios, que mais pessoas têm presas. É o segundo, proporcionalmente, vamos dizer, per capita, o número por 100 mil habitantes, que tem mais prisioneiros num país. O Brasil é o segundo, só perde para os Estados Unidos. O que não significa que a justiça seja de boa qualidade, longe disso. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial, você continue com a gente que voltamos já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Emoção com carinho. Liberdade com carinho. Rejuvenescer com carinho. Aventura com carinho. Você trata a sua vida com carinho. Nós também. Plano Santa Casa Saúde.
Nova sede, novo site, nova marca, com muito mais carinho. Plano Santa Casa Saúde. Aqui tem mais carinho por você. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando você. Lá vem costelinha, lombinho, fraldinha, são tantas delícias que dá pra entender. Porque na Tertúlia, praia rima com carne, sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187, Santos. Amanhã, 5 da tarde, o programa Retrospectiva 2016 na Santa Cecília TV. Os principais fatos da região, momentos importantes que marcaram o ano. Retrospectiva 2016. Amanhã, 5 da tarde, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com o Bom Dia Baixada. No programa de hoje recebemos o cientista político Fernando Chagas e o jornalista Aldo Neto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira que a interpretação jurídica sobre a possibilidade de estar habilitado a disputar a reeleição é uma questão interna da Casa. A manifestação pode ser considerada um recado ao Supremo Tribunal Federal após um ano marcado por embates entre Legislativo e Judiciário. Apesar de ainda não ter oficializado a candidatura, Maia já articula o apoio de outros deputados e do Palácio do Planalto. Os possíveis adversários, Jovair Arantes, Rogério Rosso e André Figueiredo, prometem aí questionar a Justiça a possibilidade de Rodrigo Maia concorrer, já que a Constituição veda a reeleição ao comando da Casa dentro de uma mesma legislatura. Vocês concordam? Essa decisão deve ser concedida em âmbito legislativo, conforme adiantou o Maia, Chagas? Aí tem dois pareceres e os dois pareceres. Vamos lá, porque eu já vi que o Aldo ficou revoltado aqui, mas enfim. Os dois pareceres, eles têm, na realidade, fundamento jurídico. A Constituição fala, né, não pode ser reeleito no mesmo mandato depois de 2 anos de presidência. Só que o Rodrigo Maia não ficou 2 anos. Então, por ele não ter ficado 2 anos, que fala, né? Mandato de 2 anos não pode ser reeleito na mesma legislatura. Ele não tem 2 anos, foi um mandato tampão. Então, tem essa interpretação, ele não tem 2 anos, portanto, ele pode ser reeleito. Independentemente de ter 2 anos ou não ter 2 anos, ele não pode ser reeleito, porque a Constituição fala que não pode ser reeleito na mesma legislatura. As duas interpretações têm fundamento legal. Parecer é favorável a quem interessa e desfavorável quando não interessa. Vamos ver o acordão que vai ser feito aí? O que ele está mandando é o recado realmente para o Supremo Tribunal Federal. Olha, vocês já interferiram tanto aqui no Legislativo, não interfiram nisso. E realmente não se deve interferir um poder sobre o outro quando a questão é de conteúdo. Não se, vamos dizer, que uma decisão por voto, vamos dizer, se uma matéria ela deve ser aprovada ou não deve ser aprovada, isto é do Legislativo, ninguém pode interferir. Agora, quando se trata de uma questão formal, quando se trata, como é agora, uma questão formal, é uma interpretação da Constituição, cabe sim uma decisão do Supremo Tribunal. Politicamente, como os ânimos estão muito acirrados, politicamente, embora o STF possa, porque, repito, é uma questão formal, politicamente os ânimos estão acirrados, eu acredito que dessa vez o Supremo Tribunal vai recuar. Mais uma vez, né? Vai recuar, vai deixar para que o Legislativo decida isso ou aquilo, interna corporis, né? É um assunto interno.
Que é um absurdo, né, Chico? Então você acha que a candidatura do Maia deve prevalecer? Deve prevalecer, até porque, nesse momento, o que o Brasil não quer, o mundo político, o judiciário também não quer, é um confronto. A crise institucional. De novo esse assunto. De novo, porque o que nós estamos querendo é fugir da crise. E o Michel Temer, ele tem preferência, sim, pelo Rodrigo Maia. E se o Rodrigo Maia continuar, eu não acredito que o Centrão, do Rogério Rosso ou do Jovair Arantes, o Centrão, ele não vá, depois de decidido com o Rodrigo Maia, querer criar mais problema para o país do jeito que nós estamos. Na realidade, depois o que eles vão negociar? Eles vão negociar uma parcela maior do poder, uma parcela maior de cargos e assim por diante. Aldo. Olha, Chagas fez uma análise muito boa da questão política, mas eu ainda sou a favor da questão legal. Há uma Constituição. Com a Constituição é um documento como esse aqui, qualquer documento que você tem em casa. Um documento é escrito. Algo escrito pode gerar 1 milhão de interpretações, que é a questão em si. Quem tem que determinar qual é a interpretação correta é a Justiça, é o Poder Judiciário, que no seu mais alto poder é o Supremo Tribunal Federal. Essa história de ficar deputado, mandando recado para juiz, eu sou juiz, eu ponho na cadeia. Quem no recado no meu poder não vai dar nenhum. Se é uma deliberação, se é uma questão legal, e eu tenho, como o Chagas bem explicou, dever de dar qual é a interpretação correta, porque o Chagas fez a análise perfeita. Essa discussão, e é uma discussão, é obrigação do Supremo Tribunal Federal, não é da Câmara, porque é questão interna. A Câmara é do Brasil, não é dos deputados. Ou mudou isso, ou eles não foram eleitos lá. Então não é um clubinho de esquina para o cara resolver se pode ser reeleito ou não. Sabe? Mas o Supremo perdeu a oportunidade. O Supremo perdeu a oportunidade de mostrar a força que tem a partir do momento que aconteceu aquilo com o Renan Calheiros, né? Olha, não acho. Porque foi votado a questão do Renan Calheiros no Supremo e foi dado Foi feito um acordo. Legal. Foi feito um acordo. Aonde foi feito o acordo? Não foi. Aqui você fala de bastidor, mas juridicamente falando, não. Não foi um acórdão, foi um acordão. Boa, Chagas. Boa, Chagas. Eu acho que o Supremo tem que sim falar. E acho que o Rodrigo Maia não tem que mandar recado para ninguém. O Rodrigo Maia tem que sentar a bunda lá, que ele foi eleito para isso, o presidente, e gerir no período que foi eleito, se ele vai ser candidato ou não. Ele tem que buscar legalmente razões, uma forma de sustentar a sua candidatura. Mas, Aldo, o Brasil está numa situação tão difícil e conflituosa entre os poderes. Nós falamos... Isso libera, concordo, Thiago, mas isso libera o cara fazer o que quiser? Não. Não vai adiantar. Não, eu concordo nesse ponto, mas o que eu vejo, o judiciário, hoje principalmente o STF, ele está levando mais para o bom senso. Vamos para o bom senso. O bom senso pode não corresponder à realidade jurídica? Sim. Pode. Mas está tão... E nós falamos em conflito de instituições, nós chegamos a falar aqui. Tem um conflito interno dentro do STF e tem um conflito do STF, principalmente com o Poder Legislativo. O que eu vejo, mesmo sendo uma questão que o judiciário pode interferir, por bom senso, eles vão pensar 2 vezes. Agora, a decisão, seja ela qual for tomada, o que nós precisamos, depois de decidido, se vai Jovair Arantes, Rogério Rosso ou Rodrigo Maia, é aprovar a pauta que é necessária para a recuperação econômica do país. Isso é o que não falta. O que não falta é pauta. Esse tem que ser o debate, não quem vai ser o presidente da Câmara. Mas aí vamos continuar no debate de quem vai ser o presidente da Câmara, a contragosto do Aldo, mas assim, uma questão que eu quero levantar é a seguinte: diante de todas essas, se o Maia pode ser reeleito ou não, se ele pode se candidatar novamente, tem uma questão aí. O Maia foi citado em uma das ilações dos executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. Será que isso pode atrapalhar os planos dele também, já que alguns não podem? Acredito que não, Isso Paula, é o de menos. Porque, olha, denunciado na Lava Jato é de A a Z. Ele foi citado apenas, né? Todos os deputados foram. Quem não foi? O Eunício Oliveira também, que é candidato à presidência do Senado, foi mais citado do que o Maia. E é candidatíssimo. O presidente foi? Não, olha a situação do Renan Calheiros. É de A a Z, né? Até o presidente foi. Bom, Maia reiterou a sua concordância na reforma trabalhista. Na verdade, tem 2 questões aqui para a gente encerrar o bloco. Vou colocar aqui. O atual presidente da Câmara disse à imprensa, Rodrigo Maia, que independente da sua candidatura, a reforma da Previdência deverá ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2017.
O que vocês acham disso? Otimista, hein? Bom, foi depois da declaração de Rodrigo Maia. Olha, eu acredito que a reforma trabalhista possa até passar, que não é uma reforma, são tópicos que vai melhorar o ambiente de negócio no Brasil, facilitar a recuperação da economia. Agora, a reforma da Previdência dificilmente passa nesse governo. Só vai passar uma reforma previdenciária quando tiver um governo eleito nas urnas. Você já falou isso aqui no programa, inclusive. Muito complicado. Uma coisa, a PEC dos gastos. Ela é geral. Ninguém, na realidade, entende o que é a PEC dos gastos. Agora, a Previdência não. A Previdência toca no bolso. Toca no bolso do aposentado, do pensionista e aquele que também quer se aposentar. É muito polêmica, eu não vejo possibilidade, principalmente no primeiro semestre, que vai ser também uma PEC, a PEC da Previdência passar. Agora, uma questão que a gente trouxe até aqui, fugindo só rapidamente desse assunto, e nós falamos muito de Michel Temer em várias conversas aqui no programa. Ele comentou esses dias, entre Natal e Ano Novo, ele trouxe um comentário que já que ele não é realmente popular, então ele vai trabalhar para que sejam aprovadas essas reformas. Mas não cabe, não tem tempo hábil para isso. Essa saída dele, né? Ele tocou num ponto que é fundamental, mas acho que é o tópico, a reforma tributária. Reforma tributária, ela é necessária até para aliviar, como eu digo, o ambiente de negócio. Não só a reforma trabalhista, mas a reforma tributária. Ela é necessária para aliviar o ambiente de negócios e facilitar, né, o dinamismo da economia. Também acho difícil. Até porque a União não vai arriscar. Porque uma reforma tributária, o que seria um novo pacto federativo? O que é o novo pacto federativo? Vai mais dinheiro para os estados e vai mais dinheiro principalmente para os municípios. Com um rombo de 170 bilhões no ano passado, um rombo de 140 bilhões, não vai ter reforma tributária. O próprio Michel Temer não vai querer essa reforma tributária. Agora, a única forma do Michel Temer, que ele vai ser impopular até o fim do governo, ele passar para a história, é tentar fazer essas reformas. Daqui a 20... Você acha que ele consegue alguma? Eu acredito que a trabalhista, ele consiga. Ele já Está fez, mais fácil de resolver. Porque é pontual, não é uma grande reforma, é pontual. E algumas medidas ele já avançou, mas não grandes mudanças. Rapidinho, você me permite discordar de você? Lógico. Veja. Tá aí o Rodrigo Maia datando quando vai fazer reforma. Gente, a sua reforma no país de coisa muito séria para você datar. A última vez que eu vi datar, eles foram fazer uma reforma política aí, que a gente viu o que deu nessa eleição, só favoreceu quem está no poder. Não tem campanha política, não se pode fazer nada, não tem horário eleitoral, não tem nada, não tem como apresentar proposta. Favorece quem? Quem já está no... Quem as pessoas já conhecem, quem já está no poder. Foi a grande reforma política que foi feita pela Câmara, pelo Judiciário, para essa eleição aí que a gente viu como é que foi. Fúnebre. Foi uma eleição fúnebre. Por quê? Porque voltou todo mundo bem colocado, Chagas. Então, datar a reforma é assustador. É assustador. Ah, ele vai conseguir fazer, Chagas? Vai fazer. Vai fazer a reforma que precisa? Aí é outra discussão, duvido. Bom, vou chamar o intervalo comercial. O Bom Dia Baixada volta já. Você continue com a gente. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Emoção com carinho. Liberdade com carinho. Rejuvenescer com carinho. Aventura com carinho. Você trata a sua vida com carinho. Nós também. Plano Santa Casa Saúde. Nova sede, novo site, nova marca. Com muito mais carinho. Plano Santa Casa Saúde. Aqui tem mais carinho por você. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando você. Lá vem costelinha, lombinho, fraldinha, são tantas delícias que dá pra entender. Porque na Tertúlia, praia rima com carne, sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Guzmão 187, Santos.
A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com o Bom Dia Baixada. No programa de hoje recebemos o cientista político Fernando Chagas e o jornalista Aldo Neto. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou que a data para o início do atendimento no Hospital dos Estivadores será ainda na primeira quinzena de janeiro. A previsão foi feita durante a posse dele no dia 1º de janeiro. Inaugurado em 22 de dezembro, a unidade de saúde ainda não começou a receber gestantes. Segundo a prefeitura, o local precisava ser desinfectado após autoridades municipais, estaduais e federais entrarem no local. Neste período, também acontecem testes nos novos equipamentos. Na primeira etapa de funcionamento, está prevista a ativação imediata de 18 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais, 3 suítes de pré e pós-parto e uma sala de centro obstétrico. A implantação total dos níveis de atendimento do Hospital dos Estivadores será realizada em outras 2 etapas. A população aguarda com grande expectativa a inauguração, né? Isso, o prefeito de Santos... Na verdade, a inauguração já foi, a abertura do atendimento. A abertura do atendimento está dependente, né? A prefeitura já entregou o prédio para o Instituto Oswaldo Cruz, um dos 3, 4 melhores institutos do país em matéria de saúde, é uma OS. Ela está num período que está fazendo uma vistoria, tanto na parte administrativa como sanitária e também das instalações de equipamento. Feito isso, principalmente a questão sanitária e de instalações de equipamento, o hospital na primeira quinzena, até dia 15 de janeiro, deve entrar em funcionamento. Inicialmente de portas fechadas, com a maternidade passando dos hospitais públicos para a maternidade do Hospital dos Estivadores e depois abrindo para toda a população, né? Nós temos hoje o previsto no orçamento, junto com a União e com o Estado, uma conta de 5 milhões por mês, enquanto ele funcionar parcialmente, e depois, quando ele funcionar totalmente, repito, com recurso do município, Estado e União, nós vamos ter uma despesa de 10 milhões por mês com esse hospital, que é de ponta e é o que tem de mais moderno em termos de saúde pública aqui no Brasil, está agora na Baixada Santista. O mais difícil é administrar isso tudo, né, Chagas? De que forma, por exemplo, que a indicação de um secretário com perfil de gestão pode realmente contribuir para essa melhoria no atendimento? Porque vai ser o controle. Porque um secretário de gestão, um advogado que é especialista em administração pública, formado, pós-graduado em administração pública, porque a prefeitura vai ter que fazer o controle, a supervisão, a fiscalização do hospital, porque o hospital, na realidade, ele está com uma organização social, a organização social que vai gerir o hospital. O que cabe ao poder público? Cabe ao poder público controlar, supervisionar, fiscalizar o atendimento que o Instituto Oswaldo Cruz vai dar para a população. E, nesse caso, é melhor um gestor para analisar, fazer o diagnóstico do trabalho e, sempre que necessário, apontar as falhas para a sua melhoria. Aldo, você acha que um gestor, ele nesse ponto, ele consegue administrar melhor essas questões? Seria esse um exemplo a ser seguido aí por outras regiões também? Olha, eu acredito que sim. Até porque, vale lembrar que o último ministro da Saúde que teve alguma relevância no país foi o José Serra. Por mais que eu possa gostar ou discordar dele, que eu também não amo de paixão, mas ele foi um grande ministro da Saúde. Então, eu não acho que seja ruim, não. Acho que inclusive, que é uma boa, e acho que o Hospital dos Estivadores está bem atrasado e a população urge para ele voltar a funcionar, até porque o nosso número de leitos aí é bem ruim. E acho que é melhor ter alguém que é fora do esqueminha do que um médico aí. Porque alguém de gestão vai gerir. Gerir filho, cadê teu ponto? Por que você não está aqui? Sim. Um colega às vezes não faz essa gestão.
estão em cima assim dos outros. Então Bom, foi uma boa decisão do prefeito. Tem uma questão que a gente também precisa levantar aqui. Vocês acreditam que essas novas gestões municipais, os novos prefeitos, será que eles conseguem, por exemplo, São Vicente e Cubatão, será que em curto prazo eles conseguem diminuir a demanda em relação para não atrapalhar tanto assim, não inflar o Hospital dos Estivadores? Sou pessimista, né? Eu acho que a população da Baixada Santista, de uma certa forma, vai migrar cada vez mais para a cidade polo. A cidade polo é Santos, principalmente porque nós temos uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento atende 40% das cidades vizinhas. Do total de atendimento na UPA de Santos, a unidade de pronto atendimento, 40% são das unidades vizinhas. Foram também construídas ou reconstruídas 10 novas policlínicas, o que atrai também pessoas de fora. E o hospital, inevitavelmente, as pessoas da região virão para esse hospital. Enquanto isso, Cubatão e São Vicente devem tentar revitalizar as suas unidades de saúde para manter essas pessoas lá. Mas a curto prazo eu vejo uma migração para a cidade polo, para a cidade de Santos. Então a curto prazo piora. Agora a longo prazo, será que... Na verdade é o que a gente sempre foi assim, Paulo. Isso não é vai o planejamento mudar. e a administração que a gente sempre fala aqui, né? Isso não tem. Não é planejamento e administração. As pessoas precisam entender que a saúde é uma gestão dos 3 poderes: município, estado e governo federal. No repasse também é assim, a Prefeitura de Santos recebe mais dos outros. Não recebe. Que Cubatão, São Vicente. Recebe mais, sim, mas não pelo atendimento de pessoas de fora. Não, mas pelo número de atendimentos que exerce, porque é direito. Se eu passar mal numa viagem para Florianópolis, o sistema de saúde de Florianópolis tem que me atender. A saúde é universal. Bem colocado, a saúde é universal. Então, quem atende mais recebe mais. A Prefeitura recebe mais por isso. Então, sabe... É muito, realmente precisa. As outras cidades têm as suas estruturas. Até algumas cidades da região têm UPAs, aí foi feito um grande investimento aí por UPAs. Só acho que é ilusão achar que as outras cidades vão conseguir ter o mesmo sistema de saúde e não vão. E tem um ponto importante, né? Com a crise que nós estamos vivendo, as pessoas estão deixando o plano de saúde e estão indo para a rede pública municipal. Que sobrecarrega. O prefeito sempre coloca bem, que quando se tem uma crise é quando o governo tem que se fazer mais presente, e aí é uma verdade. No momento de queda de arrecadação. Da arrecadação geral. E vamos tocar aqui o programa. O prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou em entrevista coletiva uma redução de 15% no valor dos contratos firmados entre a Prefeitura da capital paulista e os prestadores de serviços. Foi a primeira medida anunciada pela nova gestão. Os cortes excluem contratos nas áreas de educação, saúde e transporte. Segundo o prefeito, não haverá redução dos serviços prestados. O anúncio foi feito após reunião de Dória com o secretariado. Eu pergunto para vocês acham que foi muito clichê a questão dele se vestir de gari? Isso nós falamos no programa de ontem. O que você acha disso rapidamente? Depois que a máquina começar a funcionar, envolve de tal maneira o prefeito que esses impactos... Não esperava isso do Dória, isso não. Esses impactos, eles vão amenizando, né? Então é um momento, não só foi o Dória, como o Crivella no Rio também, que foi tirar sangue, né? Depois de um certo tempo, a máquina toma conta do tempo do prefeito. E rapidamente, todos os prefeitos eleitos e prefeitos reeleitos vão ter que fazer contenção de despesa. E o número é por aí mesmo, 15% de corte nos contratos, sem prejudicar saúde, educação e também assistência social. E por falar nessas reduções, o Dória também anunciou o corte de 30% dos cargos comissionados nos próximos 180 dias. Não tem como fugir. Os cortes eles vão ter que acontecer de um jeito ou de outro, né, Aldo? Eu acho que é natural. O engraçado o Chagas está aqui, tem muito mais experiência em máquina pública do que eu, mas esses caras que vêm da iniciativa privada para o poder público acham que é fácil gerir o poder público. Não, corta a vida anunciando, corta carro. Como é que a estrutura da Prefeitura de São Paulo não é um prédio onde está toda a estrutura. É espalhado por toda a cidade. São Paulo não é Santos. São Paulo é maior que estados do país. Imagina para um secretário de assistência comunitária, que ele deve ter cortado o carro. Para ele ir numa audiência com o prefeito, como é que ele vai? Vai pegar um metrô? Ele vai chegar aqui na audiência. Como é que ele vai? Gente, acho que ele precisa ter um choque de realidade. E já está começando, porque
uma coisa que nós anunciamos aí, que ele acabou de sentar na cadeira e tinha promessa, vou zerar a questão de crédito. Já não é mais assim a promessa dele. Então, tem que se tomar calma. Quando vem alguém de fora do poder público, eu acho salutar, acho importante, acho bom, acho que ele é um cara que pode fazer uma boa gestão, mas sempre se empolga demais achando que é só gerir como se fosse uma empresa. Não é a mesma coisa. Só acrescentando, tem as despesas obrigatórias e permanentes. Essas não podem ser cortadas. O que nós cortamos, na realidade, no poder público, são as despesas que a gente chama de discricionárias. São aquelas despesas que não têm tanta importância, não são essenciais. Por exemplo, contrato não dá para você cortar muito, corta os 15%. A folha de pessoal não dá. As obrigações trabalhistas, as obrigações tributárias você tem que pagar. O serviço da dívida você tem que pagar. Feito isso, o que restar você corta. São aquelas que a gente chama não essenciais. Bom, antes de chamar o intervalo comercial, na noite dessa segunda-feira, o incêndio atingiu cerca de 125 moradias no caminho São Sebastião, no Jardim Rádio Clube, na zona noroeste de Santos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9 da noite e se alastrou rapidamente por uma área de 5.000 metros quadrados. As chamas foram controladas no início da madrugada. 7 pessoas foram atendidas no pronto-socorro da zona noroeste e todas já foram liberadas. Os bombeiros investigam as causas do incêndio. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial. Você continue com a gente, voltamos já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Fórmula para uma boa rádio. Pegue locutores de alta qualidade, junte com as melhores músicas de todos os tempos. Muitas músicas por hora. E acrescente notícias leves de hora em hora. E claro, convide os melhores anunciantes para mostrar as suas novidades. Pronto, essa é a sua Santa Cecília FM. 107,7, a rádio que mais cresce nas pesquisas e que você, ouvinte, já sabe. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com o Bom Dia Baixada. No programa de hoje recebemos o cientista político Fernando Chagas e o jornalista Aldo Neto. E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou em comunicado por e-mail que fará um discurso de despedida em 10 de janeiro na cidade na qual cresceu, que é Chicago, com reflexões sobre o período em que esteve na presidência para agradecer aos apoiadores. Na mensagem, Obama lembrou que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, também fez um discurso de despedida. O republicano Donald Trump toma posse no próximo dia 20 de janeiro. Apesar da divergência acentuada de ideias com o sucessor, o democrata Obama tem promovido uma transição de governo considerada tranquila. Como é que vocês veem essa questão depois de uma campanha acirrada com Hillary Clinton? A transição do governo ocorre dentro do esperado? Ocorre dentro do esperado, né? Aqui é Trump, não é Trump, Aqui viu? é Trump, viu, Aldo? Depois dessa disputa muito acirrada entre o Trump e a Hillary Clinton, né? A transição está de forma amena, tranquila. Por quê? Porque o Obama é um democrata. O Obama sabe a importância que tem um país dos Estados Unidos, né? Numa transição. Então, abriu todas as portas para que o Trump, ou Trump, né? O Trump aqui, né, Léo? Ele tenha
todas as informações necessárias para assumir dia 20 de janeiro. Por outro lado, o Obama ele tem tomado medidas para marcar definitivamente o seu mandato, porque ele sabe que o seu legado, rapidamente, ele vai ser destruído pelas novas medidas do Trump, ou Trump. E o Obama, principalmente na questão internacional, ele tem marcado presença, no caso da Rússia, principalmente, revelando que a Rússia interferiu com hackers nas eleições americanas. Vai mudar o panorama? Não vai mudar o panorama, mas apenas marcar. Olha, aqui o que vocês fizeram tem resposta. Diferentemente vai ser com o Trump, quando o Trump assumir. Quando o Trump assumir, na realidade, ele vai tentar uma aproximação com a Rússia, principalmente para resolver problemas com o Estado Islâmico no Oriente Médio. E no mundo inteiro, de uma forma geral, a mudança dos Estados Unidos nas medidas econômicas, principalmente nas relações comerciais, essas medidas vão mudar muito, vão mudar bastante. Ele já deixou claro que vão acontecer essas mudanças. Isso está claro, até muita gente tinha dúvida se o Trump das eleições seria o mesmo do governo. Será o mesmo do governo. Isso demonstra o quê? Pela sua equipe de governo, principalmente as relações internacionais. A sua equipe de governo é extremamente radical e conservadora, mais do que o governo Bush. Então nós podemos esperar medidas internacionais bem diferentes dessa época do Obama no poder. Não está achando a transição tranquila demais, Aldo? O Trump ele foi tão polêmico no começo, ele está quieto demais, isso não é estranho? Não, não é natural. O Chagas colocou bem da postura do presidente Obama. E veja, o presidente Obama, para ser despedido dos funcionários na Casa Branca, foi servir a refeição. Depois a gente fala do Dória, que foi se vestir de gari, fala do Kenny, que vai ser agente da dengue. O povo gosta disso porque ele vê uma pessoa mais humana, mais próxima dele. O Obama é um político ladino. Ele está fazendo o trabalho certo para... A população norte-americana decidiu por outro caminho. Não é mais democrata, é republicano. Então, ele vai estar deixando de uma forma que as pessoas vejam as consequências daquilo que escolheu. E está correto. Você acha que ele vai restringir a entrada de imigrantes mesmo? Vai, claro que vai. Na proposta de governo dele, tem que se elegendo ele, tem que achar que vai fazer. Eu acho que ele vai fazer mesmo. Até porque eu acho que a questão, na verdade, né, Chagas, eu acho que muitos países vão começar a restringir, haja visto aí o que aconteceu recentemente, esses ataques terroristas. Aliás, a Angela Merkel corre um sério risco de não ser reeleita pela 4ª vez como primeira-ministra da Alemanha, justamente por esse ponto, os imigrantes, os refugiados. Ela defendeu com unhas e dentes os refugiados e houve realmente um ataque recentemente em Berlim. Isto aí demoliu a popularidade da Angela Merkel. Então, até Angela Merkel corre risco. E o pior para o mundo de uma forma geral, não é só Angela Merkel que pode perder o poder por um partido alternativo alemão. Também a Marine Le Pen, extrema-direita na França, pode ganhar o poder também. Aí nós teríamos uma onda conservadora muito grande justamente por isso. Questão do desemprego, como nos Estados Unidos e no Brexit na Grã-Bretanha, e a questão dos refugiados, de uma certa forma, em toda a Europa. Já que a gente falou de saúde aqui no programa, uma questão que o Trump ele prometeu é desfazer muitas reformas feitas por Obama. Uma delas inclui a lei sobre a cobertura de plano de saúde em todo o país. Você acha que o republicano deve efetivar esse ato aí? Essa ele não vai conseguir, ele vai mudar, mas tirar ele não tira mais. É a mesma coisa que você tirasse o sul do país. Tira o SUS do país. Você não consegue. Você pode mudar o SUS aqui no país, mas não pode tirar. Mal comparando, é isso. Ele vai ter que fazer modificações para dar uma justificativa para a população, porém, ele vai ter que pôr um outro modelo em cima desse modelo. Tirar totalmente, ele não consegue mais. Um benefício social, um serviço social, quando você oferece para a população, você pode modificá-lo, mas tirá-lo totalmente, não. Não. E ele vai ter também dificuldades, rapidamente, na questão do desemprego.
ele prometeu que vai recuperar o emprego das indústrias nos Estados Unidos, principalmente naquela parte central do norte dos Estados Unidos. Esses empregos não voltam mais. O que era o cordão de aço virou o cordão da ferrugem e não recupera mais. Não adianta impedir a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos. Não recupera os Estados Unidos os empregos industriais como no passado. Mesmo porque essas indústrias dos Estados Unidos estão na China e exportam da China para o próprio Estados Unidos. Chagas, para a gente encerrar, o programa já está chegando ao fim, menos de 3 minutos. Como é que você acha? Mudou alguma coisa do que a gente já falou, dessa perspectiva dos Estados Unidos em relação ao Brasil, a questão econômica? Mudou alguma coisa, na sua opinião, em relação do final do ano para cá? Não, a tendência, como ele vai fechar para a China, porque ele vai ter que dar uma resposta para a população interna, ele vai fechar para a China e vai fechar para o México, abre uma possibilidade do Brasil exportar commodities e até produtos manufaturados para os Estados Unidos. Mas como o Brasil está muito isolado, ele representa apenas 1% das exportações mundiais, é muito pouco para recuperar a economia do Brasil. Mas ao contrário do México e da China, o Brasil neste ponto vai ser favorável, porque o Brasil não está no radar dos inimigos do Trump. Ele está, sim, como até um aliado e que pode ajudar os Estados Unidos nesse momento, quando ele não vai mais importar nem da China e nem do México. Pode sobrar um pouco para o Brasil e dar uma pequena recuperada na nossa economia. Rapidamente, concorda, Aldo? Sim, a economia Vamos com respirar Chagas, um pouquinho? não dá para discordar. Eu acho que o Trump é um problema, Trump, sei lá, o nome do rapaz. É um problema dos Estados Unidos, é aquele que reflete aqui no Brasil. Só que o reflexo da mudança de poder lá entre democrata e republicano é baixo aqui. Porque as relações comerciais, que é o que interessa para a gente, não mudam com a forma de gestão. O que muda lá é o acesso aos Estados Unidos. E é isso que é bom manter a porta aberta, independente do estilo de quem está no poder. Bom, quero agradecer aqui a participação de Aldo Neto, Fernando Chagas, é sempre um prazer receber vocês aqui. O programa fica por aqui, lembrando que tem reapresentação às 5 horas da tarde. Te espero amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá! Você assistiu Bom Dia Baixada.